E hoje a gente vai falar do nosso querido, amado Papa Francisco. E para isso eu trago com muito carinho aqui, pode entrar aqui, Padre Adriano Stevanelli. Vai virar carteirinha aqui, vai ter carteirinha aqui da TV, sua bênção, Padre. Deus abençoe. Era Vai ter... exatamente isso que eu ia dizer. A gente adora a carteirinha, a gente assina as carteiras dos padres aqui com muito amor, com muito carinho. O nosso pago é em oração, Padre. Muitas Ave Marias, tá servindo, né? Com certeza, com certeza. Enche o nosso coração. Padre, hoje nós vamos falar sobre o Papa Francisco. Falei pro senhor da última vez que o senhor veio, né? Falei, vamos falar do Papa Francisco, falar desse pontificado, porque já tem aí uma boa caminhada, né? E o pontificado do Papa Francisco foi algo muito diferente, acho que desde lá do começo. Porque quando teve o momento da transição, primeiro foi porque não foi um Papa que morreu, mas um Papa que se aposentou. Então a gente tinha, né, um Papa alemão, né, que se aposenta e que aí precisa, né, ter um novo momento, um conclave para se eleger um novo Papa. E aí vem o Papa com o nome de Francisco, latino-americano, e que praticamente trouxe um novo, né, para a nossa igreja. Sim. Quando a gente fala de um Papa, eu gosto sempre de iniciar voltando ao Evangelho, começando pelo Evangelho. Porque para nós o ministério petrino, o ministério do Papa, é exatamente isso, um serviço à igreja. Aquele tu és Pedro de Jesus se reflete na história através dos seus sucessores. Essa é a fé católica na sua tradição, né? E nesse sentido, a escolha de um Papa passa sempre, segundo a nossa fé, claro, por aquele desejo que Deus tem de, naquele determinado momento histórico, que a igreja seja, digamos assim, conduzida, que a igreja escute as inspirações do Espírito, para que seja conduzida sempre pela estrada do Evangelho, rumo ao reino definitivo. Para isso, a igreja possui alguns dons que é oferecido a ela. Um dos dons que trabalha nessa condução da igreja para a realização do projeto de Deus na nossa vida é o papado, é o Papa, né? Então eu digo sempre colocar esta base evangélica antes de entrarmos propriamente dito no argumento, porque senão a gente cai naquelas comparações que podem não nos ajudar a entender que a igreja é uma instituição que não tem comparação com nenhum sistema de governo humano. Ela nasce de uma vontade de Cristo. Quando a gente ouve dizer a igreja não é uma democracia, mas a igreja também não é uma antidemocracia, ela se rege por outros princípios, por outras leis, e nós temos na escolha do Papa sempre uma expectativa muito grande da igreja, por conta de que a sua missão é muito importante, ela é fundamental num determinado período da história, sobretudo quando a igreja enfrenta grandes crises, que a Antonielli até hoje, estudando um pouco de história da igreja, eu não sei se teve algum período onde a barca de Pedro ou a igreja não tenha passado por grandes turbulências e grandes dificuldades. Então, de fato, é um inusitado que acontece com a eleição que precede a eleição do Papa Francisco, exatamente por aquilo que você acenou. O Papa anterior, Papa Bento XVI, né, para espanto praticamente de toda a cristandade, para todos os cristãos, renuncia. Depois de quase 700 anos, sem um gesto tão eclatante de um Papa que renuncia, de fato o sentimento era bastante confuso, porque o que eu posso dizer? Eu estava na última audiência com o Papa Bento XVI, eu estava na Praça São Pedro, que o Papa Bento XVI fez sua última audiência. De fato, o sentimento, as pessoas me ligavam do Brasil, na própria Itália, mas por quê? O que aconteceu? Aquelas especulações. E aquela tensão toda, e já sentia-se que os romanos sentiam já um espírito, um certo senso de orfandade, sabe? Causou uma convulsão sentimental nas pessoas muito grande, até de quem não acredita. E de fato, quando nós fomos Praça São Pedro lotada, né? Eu lembro que ele passou no Papa Móvel, perto de onde eu estava. Eu procurei ficar bem à frente e parecia, eu comentei com os padres amigos, né? Nossa, parece que é uma batina branca vazia, porque magro, de uma magreza que praticamente você não via, você só via ossos, né? No sentido de ver uma pessoa bastante debilitada. Né? Agora pensa, Antonielli, a mão de Deus, a hora que esse homem tomou a palavra, porque foi praticamente o
a última audiência geral do Papa Francisco na Praça São Pedro. Papa Bento, desculpe. O Papa Bento, ele passou uma confiança naquela voz, né, que enquanto a gente ouvia ele, parece que aquela certeza, ele dizia, eu tenho certeza, eu tomei essa decisão diante de Deus. É como se ele dissesse, foi Deus quem me pediu, então eu estou muito sereno. Aquela serenidade dele praticamente passou para todos nós, né? Todos nós que estávamos ali emocionados. Né? E aí passamos para um segundo momento, a grande expectativa. É óbvio que, como estávamos acostumados a sepultar um papa, não? Morre um papa, se faz um outro, é um dizer popular na Itália, né? Não morreu o papa. E agora? Né? Como se conciliar isso? Como que vai acontecer essas coisas? A mão de Deus foi caminhando. É óbvio que o início também não foi fácil, mas eu digo assim, o amor que o Papa Bento XVI tem pela igreja, a discrição desse homem, e você perceber que para ele não conta o poder, como pensamos muitos de nós, né? Ser Papa é ser o homem do poder, esse registro maligno, né? Porque eu digo maligno porque uma das tentações de Jesus no deserto e as tentações da igreja é a tentação do poder, né? Homens que entram na igreja para servir, tá? Então, não pode se pensar num conflito, já antecipando provavelmente a pergunta, né, entre Papa Francisco e Papa Bento XVI, porque são homens que estão com o mesmo objetivo na igreja, amar a igreja, servir a igreja. Então não conta quem manda, conta quem serve. Voltamos ao Evangelho. Quem quiser ser como eu, que sirva, né? Eu vim para servir. Então, exatamente, você percebe que nessa transição, Papa Francisco contou inicialmente com esse aspecto, né? O Papa emérito está lá, vizinho praticamente dele, né? E só para terminar essa primeira parte, contando um fato que a gente tinha contato com as irmãs que moram na Casa Santa Marta, onde mora o Papa Francisco atualmente. E conta-se que um dia todo mundo procurando o Papa Francisco, cadê o Papa, cadê o Papa? Descobriram, tinha acabado de sair do forno, um bolo que ele sabe que Papa Bento XVI gosta muito, eu não sei o nome, tem um nome técnico lá na Itália. O que o Papa Francisco foi? Acabou de sair a irmã que contou, né? Porque são as irmãs que cuidam. Acabou de sair do forno, ele pegou o bolo e foi levar lá para o Papa Bento XVI. Então essa amizade, esse amor, esse carinho, esse respeito que um tem pelo outro, lembremos que uma das primeiras celebrações onde aparecem os dois papas, digamos, um emérito, né? O governante é só um. É a primeira vez que está sendo os dois papas, né? Praticamente assim, essa forma. Eu lembro que o Papa Bento XVI, inclusive, tirou, né, o solidéu branco em sinal de reverência de amor. Quando conta o serviço e o amor à igreja, as questões de poder e as nossas elucubrações não perdem todo sentido. Eu acho que isso é mais para nós mesmo, sabe, padre? Porque o senhor estava falando isso, me lembra muito de algumas pessoas falando assim, o Papa Bento não aguentou o tranco, né? Ele arregou. Quantas vezes a gente ouviu falando isso do Papa Bento XVI, né? Ele não aguentou e jogou a bola para frente. E eu falo assim, eu acho que muito pelo contrário. Ele foi além das suas forças, ele foi até onde ele conseguiu. Então essas questões pequenas de querermos a questão do poder, de querermos avaliar o que o outro não sente, porque aí a gente quer até avaliar o que o outro está sentindo, né? É muito nosso isso, é uma coisa tão pequena. Sim. Né? De fato, uma das críticas que Papa Bento XVI até tratou nas entrevistas que ele deu depois, que disseram que ele abandonou a cruz. E isso surtiu um efeito muito triste para ele, porque ele expressa no livro Entrevista, com aquele grande entrevistador alemão, que me fugiu o nome aqui agora, mas ele dizia, eu não desci da cruz, eu me coloquei, eu continuo com a cruz, agora a minha missão é uma outra, porque eu vou continuar intercedendo, orando pela igreja, orando pelo Papa, né? A ele prometo a minha obediência, né? O meu respeito, a minha veneração. E então é isso, ele não deixou a cruz, como ele disse. Ele continua vivendo a sua cruz, mas numa outra dimensão agora. A gente vai falar depois do Papa Francisco, mas eu acho que uma coisa que muita gente falava é porque, assim, alemão tem aquela cara brava, né? É característica, né, dos alemães, né? É assim, dos alemães é a carinha carrancudinha mesmo, brava. E ele tinha essa cara brava, né? E eu lembro que nessa época, muitas coisas, na época a gente não chamava de meme ainda, né? Mas muitos memes foram feitos, muitas comparações
foram feitas e que eu lembro que na época me incomodaram muito. A gente trabalhou, a gente falou sobre isso aqui, né? Justamente porque as pessoas não sabiam, né? E as pessoas julgavam o Papa Bento XVI. Mas daqui a pouquinho a gente vai continuar essa conversa, eu preciso chamar o intervalo, que chegou pergunta aqui pra gente também, né? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Falar um pouquinho mais do Papa Francisco aqui. Se você quiser participar com a gente, 3349-1015 e 993470532. É rapidinho, a gente já volta.